Sejam todos bem-vindos e bem-vindas de volta à Cozinha do Manhã Diversa para mais um Bora Rangar. No Bora Rangar de hoje a gente está preparando... Não, tá preparando não, você vai aprender comigo. É que eu já comecei aqui, você deve estar escutando a panela estalando, ó. A gente vai fazer talharim com ragu de costela. Gente, isso é um clássico na Itália. Na verdade, o clássico original é o pappardelle. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. É que o pappardelle é um corte um pouquinho mais difícil da gente encontrar aqui no Brasil, mas você vai adaptar assim como eu. Você pode fazer tanto com talharine quanto com tagliatelle, que vai dar certo, tá bom? Ficou curioso ou curiosa para aprender essa receita? Então, fica ligado. Papel e caneta na mão, celular para tirar a foto da tela, que hoje tem talharim com ragu de costela aqui no Bora Rangar. Para fazer essa delícia de clássico italiano, você vai precisar de 1,5 kg de costela bovina, 200 ml de vinho tinto seco, uma cenoura, uma cebola, um talo de salsão, 3 folhas de louro, 3 ramos de alecrim, água para cozinhar o macarrão e a nossa carne, molho de tomate caseiro com 5 tomates, uma colher de sopa de extrato de tomate, 10 folhas de manjericão, sal, pimenta do reino a gosto e queijo parmesão ralado para finalização. Ó, estão me corrigindo aqui que eu falei 3 ramos de alecrim, mas na verdade são 2. Agora, se você quiser fazer com 3 também, vai ficar um pouquinho mais perfumado, mas está liberado, tá? Para quem gosta dessas ervas aromáticas, é sempre gostoso. Bom, já comecei o programa falando que a gente está fazendo um clássico e eu estava aqui já selando a costela, que é o primeiro passo que a gente vai fazer aqui nessa receita. Dá uma olhada aqui, ó. Ô Gil, vou pedir para você mostrar aqui para o pessoal que está em casa essa tigela aqui que já está com as costelas, que eu entrei no ar com ela selando. Olha essa caramelização que a gente fez na superfície dos pedaços da costela, tá? Costela bovina, tá, gente? Aqui a gente tá falando, não é da costelinha. Sempre quando vocês verem eu falando costela, é boi. E quando eu estiver falando costelinha, aí é a carne de porco. Pô, dá pra fazer com a carne de porco? Dá pra fazer também, mas o clássico é com a carne de boi. E o que é um ragu? Antes da gente colocar a mão na massa, eu queria exemplificar esse molho para vocês. É um dos molhos mais clássicos da cozinha italiana, que ele parte do cozimento de uma carne, especialmente uma carne que aqui no Brasil a gente chamaria de carne de segunda, que é na verdade uma carne de longa cocção. Esse termo carne de segunda veio para definir no Brasil as carnes mais duras, mas hoje a gente sabe que essas carnes que precisam de um tempo maior de cocção são as mais saborosas, porque no meio das fibras dessa carne está cheio de colágeno e gordura. Esse colágeno e essa gordura, quando a gente dá o cozimento correto para essa carne, vai transformar isso numa carne super suculenta. Não é à toa que esse é um dos cortes prediletos do brasileiro, a costela bovina. O fato dela também estar próxima do osso, né, e o osso estar presente aqui também faz o sabor ser mais gostoso e também vai dar para o nosso prato uma consistência no caldo que só o osso é capaz de conferir, porque no osso também a gente tem o tutano, e o tutano vai passar para o nosso caldo e vai deixar tudo ainda mais saboroso. A gente começa então, como eu comecei aqui, refogando a carne. Ó, eu tô com a panela bem quente aqui, ó, panela de pressão, a panela que a gente vai cozinhar a nossa carne. Essa quantidade pequena você pode já dourar direto dentro da panela. Ó, importante é quando a carne entrar ali na panela, que ela faça esse barulhinho de fritura, tá? Não precisa ser, na verdade, nem pode ser um barulho muito agressivo, tá? Tem que ser esse barulho mais contido, porque você tá fazendo uma caramelização para ela ficar bem bonita, bem dourada, e aí não adianta você fazer isso rápido demais, porque senão você vai começar a queimar, né, a proteína antes mesmo dela caramelizar. Então ela vai carbonizar ao invés de caramelizar. E a diferença da carbonização para a caramelização é muito grande, né? Depois da caramelização começa a vir os processos de carbonização. Só que aí os tons de amargor são agressivos demais e vão prejudicar o sabor do seu do que você estiver fazendo. Aqui no nosso caso, o nosso ragu, o nosso molho. Essa carne a gente vai cozinhar ela até ela desfiar, então ela vai compor o meio do molho de tomate, né? Sempre uma carne bem cozida, bem desfiada, molho de tomate, o caldo do cozimento dessa carne, tudo isso é a receita do sucesso para a nossa receita de hoje. Ó, começou a marcar de um lado, você pode virar a carne para deixar ela caramelizar por todos os lados. Enquanto a nossa... Eu vou até abaixar um pouco o fogo, porque ficou quente demais. Você tá vendo que tá saindo muita fumaça? Tá ficando aquele barulho muito alto? Abaixa o fogo, tá?
toma esse cuidado, só não pode ser frio demais, porque eu não quero que essa carne solte água dentro da panela. Se ela começa a soltar água, ela não carameliza, ela não sela, ela não refoga. Na verdade, ela vai cozinhar e aí ela vai acabar ficando dura. Então, tem que fazer esse passo, tem que respeitar esse passo. Enquanto isso, eu vou te falar do molho de tomate. Eu já tenho um molho de tomate maravilhoso pronto aqui, ó. É esse aqui, vou botar ele no meio para vocês verem. Aqui foram 5 tomates que a gente bateu no liquidificador, tirando a semente, tá? Eu tirei a semente, deixei a casca, bate no liquidificador, depois você pode coar para tirar o excesso da pele. Aqui não foi o nosso caso, tá? Então ele tá coado aqui não. Ele tá batido sem a semente, com a pele. Você vai bater isso no liquidificador sem pôr água nem nada. Refoga uma manteiga no fundo da panela, coloca esse tomate, deixa ele reduzir ali por 10 minutos fervendo no fogo baixo. Você vai ter um molho de tomate caseiro maravilhoso, gostoso, saudável, sem excesso de sódio, conservantes, corantes, tudo isso que faz mal para a saúde, tá? Vamos ver como é que tá ficando a nossa costela aqui. Ó, ela já corou mais uma vez do outro lado, a gente tem 4 lados, então a gente vai dourar de todos os lados, tá? Eu só adiantei o processo, já comecei com algumas douradas, porque essa é uma parte que demora um pouquinho. E eu preciso que você faça ela com carinho, porque esse fundo que está se formando ali, além, né, do que eu já falei, da caramelização da superfície da carne, que vai conferir cor, sabor, aroma, a gente tem esse fundo de panela que está se formando aqui. E esse que é essa borra, né, o que vai agarrando ali na panela, que vai ficando ali, é sabor puro que a gente vai passar para o nosso molho. Então, faz com carinho, faz esse passo aqui bem direitinho, que vai fazer diferença para você ali no final, tá? Tá faltando só o outro lado. E aí a gente vai prosseguir agora refogando os nossos aromáticos. A gente está usando cebola, cenoura, salsão. A gente vai refogar tudo e colocar isso aqui para cozinhar. Bom, ó, carne toda selada, panela ainda permanece quente, porém no fogo baixo. Eu vou colocar um pouquinho de óleo ou azeite, tanto faz aqui dentro, só mais um pouquinho para a gente começar refogando agora a nossa cebola. Ó, vou aumentar o fogo, que a cebola ela solta muita água, né? Os vegetais eles têm muita água ali na sua composição, então precisa do calor estar bem quente, porque senão vai acontecer o mesmo processo que aconteceria com a carne. A perda de líquido vai atrapalhar a nossa refoga, a nossa caramelização. E a gente também quer caramelizar os açúcares dos nossos vegetais. Ó, cebola, cenoura. Você viu que a cenoura está cortada ali em rodelinha, tá? Essa cenoura ela vai desmanchar nesse cozimento, então não precisa cortá-la muito miudinha. Se você colocar uns pedaços muito grandes, depois quando estiver pronto você vai precisar amassar eles. Mas nesse tamanho aqui ele já desaparece, tá? Salsão. Ó, cortado em cubinho, assim como a cebola. A gente está usando um corte um pouquinho maior. Geralmente o refogado a gente faz do corte brunoise, né? Que é aquele corte de 2 milímetros. Hoje a gente está usando um corte um pouco maior, justamente porque não tem necessidade daquele corte miudinho. Ó, o salsão não exagera, tá? Você vai comprar aquele salsão imenso, você vai tirar um talo ou 2 no máximo. Seu salsão é muito forte. Se você colocar demais, ele vai predominar muito e você não vai sentir o gosto da sua carne. Ó, dá uma mexida rápida, sem ficar mexendo demais, para mais uma vez não esfriar a panela e esses vegetais não começarem a perder o líquido, tá? Cebola, cenoura, a gente vai entrar agora com a folha de louro, para ela também ir pegando um calor, dando uma refogada, começar a soltar seus óleos essenciais ali dentro. Eu vou colocar os 2 ramos de alecrim inteiros aqui dentro. No processo do cozimento eles vão perdendo a folha, vão passando o seu perfume aqui para dentro da panela. E depois a gente vai tirar, é claro, o talo desse nosso alecrim. Olha só, gente, como tá ficando colorido esse fundo dessa panela. E aí vai formando mais um pouquinho aquela camada no fundo que a gente quer, né? Que é o fundo de panela caramelizado. A panela começou a ficar muito quente, abaixei de novo o fogo. É sempre importante a gente tomando cuidado com a temperatura. Vai observando, tá quente demais, vai queimar, abaixa o fogo, vai controlando, vai ali com o jogo de cintura que você vai chegar no resultado bacana. Eu não vou pôr sal nesse cozimento, o sal vai entrar na segunda parte do processo, mas eu já posso colocar a pimenta do reino, um pouquinho dela aqui, para mais uma vez, né? Ela vai soltando os óleos essenciais, ela vai conversando e já vai temperando ali os nossos vegetais. Então deixa refogar bem essa cebola, começar a ficar caramelizada. Eu vou entrar agora com o extrato de tomate para refogar também o nosso extrato de tomate.
para ele reduzir aqui um pouquinho, dar uma caramelizada, intensificar os sabores do extrato, ele vai dar a base de sabor aqui para nossa carne. E o extrato de tomate é aquele que você compra no potinho, né, que vem em menos quantidade, que você usa pouquinho, não é o molho pronto. Isso aqui é um produto minimamente processado e ele é muito importante da gente usar, que ele vai dar uma potência de sabor ainda maior para o nosso refogado. Agora que está tudo bem refogadinho ali e que a gente já tem o nosso extrato de tomate já refogado, formou aquele fundo de panela legal, eu vou entrar com vinho tinto para deglaçar essa panela. O que é deglaçar, Arthur? Deglaçar é resgatar o sabor que ficou preso no aço aqui da panela, né? No nosso aço inox aqui. Então, tudo que ficou agarrado ali no fundo agora vai passar para dentro do meu molho. É claro que eu tenho que vir aqui, ó, ajudando a dar uma limpada. Então, eu vou esfregando o fundo, agora que o vinho entrou, né? Então, ele vai recuperando esse sabor, ele vai trazer esse sabor para o nosso preparo. Vou deixar ele ferver um pouquinho. Não se preocupa que não vai ter aqui álcool, né? Ele já evaporou o álcool, ele vai cozinhar, então vai ficar só o sabor do vinho. A gente volta agora com os nossos pedaços de costela aqui para dentro. E vamos colocar isso aqui para cozinhar. Vamos pingar um pouquinho de água também. Ó, esse líquido que saiu da costela eu aproveito, não vou jogar fora, vou trazer aqui para o cozimento. Vamos dar uma mexida para esse tempero espalhar aqui pela carne, né? Essa refoga maravilhosa que nós fizemos. Vamos deixar isso aqui pegar na carne. Imagina o cheiro que está aqui no estúdio. Nosso cinegrafista, o Gil, tá sofrendo ali por trás das câmeras. Calma, Gil, hoje o almoço tá bacana. Você vai se dar bem, meu amigo. Vamos lá, vamos colocar água nisso aqui, tampar e deixar a panela de pressão fazer o trabalho dela. Não exagera na água, tá? Não precisa cobrir a costela não, chegar até na metade aqui já é o suficiente. Assim você vai ter um caldo mais concentrado. Vou colocar mais um pouquinho. Dessa forma você tem o caldo mais concentrado. Se você coloca água demais, ele vai ficar aquele caldo insosso, que vai perder sabor, porque a carne vai perder a água aqui dentro, então ela vai completar esse caldo. Tempo de cozimento agora. Ó, a gente está falando de uma carne que é, como eu já falei, uma carne de longa cocção, é a costela. Isso vai poder variar aí de acordo com a raça do boi que você comprou, a idade. Então eu vou te indicar o seguinte, com 40 minutos você desliga, dá uma olhada, se ela já estiver desfiando, perfeito. A minha aqui está cozinhando em 70 minutos, tá? Ela está mais dura a carne, mas isso não vai prejudicar em nada. É só eu deixar ela chegar no tempo de cozimento. Eu preciso de uma carne desmanchando, então por isso esse tempo todo. Começou a pegar pressão, abaixa o fogo, conta o tempo. Acabou, desliga, espera a pressão sair sozinha, destampa e aí a gente prossegue no próximo bloco. Combinado assim? A gente usou aqui 5 tomates sem as sementes, bate no liquidificador com pele e tudo, tá? E depois refoga com uma colherzinha de manteiga, deixa ele reduzindo, fogo baixo, quando ele começar a ferver você conta 10 minutos, até ele ficar bem vermelho, bem concentrado, bem bonito igual esse aqui. Já vem com ele pronto para cá, vai ser importante. Você pode inclusive preparar bastante molho, deixa congelado para quando você precisar. Assim você evita aqueles sachês de molhos prontos que estão cheios de conservantes, ali tem aromatizante, corante, tudo isso que faz mal para a saúde, excesso de sódio, aqui a gente está eliminando, é só tomate de verdade e fica uma delícia. Além de bonito, né? Olha só que molho maravilhoso. Daí, ó, eu peguei a carne, separei aqui, já estamos com metade da carne desfiada, tem um pedaço aqui ainda para desfiar, ó. Você vai desfiar com a ajuda de 2 garfos assim, ó. Um garfo espeta e o outro puxa. Tá vendo, ó? Dessa forma, você vai desfiando a sua carne aí, porque ela tem que entrar desfiadinha aqui nesse molho. Aí você pode, nessa parte, aproveitar para retirar algum excesso de pelanca, excesso de gordura que tem aqui que você não quer, às vezes, ali no seu prato. Esse é o momento que você vai conseguir separar. Então, ó, aqui a gente tem um pedaço bem grande de pelanca aqui, ó, mas você vai retirar toda a carne dele e vai deixar só a pelanca de lado e o excesso da gordura, ó. Aqui essa parte do matambre, que é aquela parte de cima da costela, que é muito saborosa, não deixa ela de fora. Pronto, ó, carne toda desfiada, ali naquela tigela a gente já tem toda a carne desfiada e aqui eu separei, tá vendo? Ó, excesso de pelanca e gordura que ficou aqui no prato, tá? Então só a carne, o excesso, ó, tá vendo? Eu retirei aqui. Bom, eu já tô com o meu macarrão cozido, tá aqui a massa.
Aqui eu estou usando o talharim, você pode usar o tagliatelle ou ainda o pappardelle, que é o corte clássico. Ele é mais grosso, tá? Mas é um pouquinho mais difícil de encontrar no Brasil, né? Quando você encontrar vai ser mais caro. Então, se você quiser usar o clássico, é o pappardelle. Tagliatelle ou talharim também vão servir aqui. Panela bem aquecida, ó, aqui eu tenho também um pouco do caldo do cozimento da costela. É muito importante esse passo aqui. Então, aquela água que vai sair da costela, você vai separar 2, 3 conchas dela e traz para cá. Ó. Os vegetais, essas coisas você pode tirar, a gente não vai usar mais. Eles já emprestaram todo o seu sabor aqui pro caldo. Vamos lá, vamos começar refogando aqui o nosso molho pela costela. Panela bem quente, ó, vou aumentar o fogo ainda, estava no fogo baixo. Vou deixar ela dar aquela refogada para ela ganhar mais um brilho aqui, para ela também gerar nessa panela um fundinho de panela, ou seja, né, ela vai dar aquela agarrada aqui no fundo da panela que vai trazer mais uma vez sabor para o nosso molho. Dessa vez, no cozimento a gente deglaçou com vinho tinto, né? Ele que deu essa cor bonita também para a carne, deixa o nosso caldo bem gostoso, bem colorido. Agora a gente vai deglaçar usando o caldo do cozimento. Então é como se a gente deglaçasse novamente. Então olha o tanto de sabor que vai para o nosso macarrão. Eu estava falando do macarrão, né, que a gente cozinhou ele já. Você vai cozinhar, eu tenho ali 1 kg de macarrão. Então você vai usar 10 litros de água, ou seja, uma panela bem grandona. Você vai colocar só sal dentro dela, pode ser 2 colheres de sopa de sal. Deixa ela ferver, ferveu, você coloca o macarrão lá dentro, o macarrão cozinha, aí você vai ver o cozimento do seu fabricante, né? Ele vai indicar lá, de 4 a 6 minutos, de 8 a 10, vai depender ali da massa que você está usando. Cozinha ela no tempo mínimo, se você quiser reduzir ainda 1 minuto do tempo mínimo, é interessante que ela vai acabar de cozinhar aqui no molho, vai ficar aquele macarrão bem al dente e não fica desmanchando, isso é importante. Observa que eu coloquei a carne aqui dentro e estou deixando ela refogar, não fico mexendo muito não. Porque eu quero que ela agarre aqui no fundinho, eu quero que ela passe o seu sabor para o fundo dessa panela. Então, ó, aqui no máximo que você pode fazer é conferir aqueles pedaços que ainda não desfiaram direito, ó. Você pode vir, tá bem macia, né? Você pode vir ajudando a dividir esse pedaço aqui. Como que você vai saber que já tá bom, que você já pode dar uma mexida? Vai observando o aroma. Você vai sentindo um aroma assim, ó, que tá começando a torrar o fundo. Aí você pode começar a mexer. Olha só a caramelizada que dá, tá vendo? Ó? Então, nessa parte que a panela já tá bem quente, você vai dar uma mexida para essa caramelização acontecer em todas as partes aqui da carne. Vai trazer até mesmo uma crocância para esses fios da carne aqui. É muito interessante. Você não pode ficar mexendo muito essa panela, porque senão ela vai esfriar, a carne vai soltar água e aí você não vai conseguir esse refogado legal aqui. Então a gente vai, agora sim, a gente vai começar a temperar essa carne, né? Que a gente não usou nenhum sal, só a pimenta do reino. Então, ó, aplica o sal na carne aqui agora, que esse sal, depois a gente ainda corrige o sal do molho. Muito importante, porque como não foi sal nela, ela tá com sabor somente de carne. Então ela precisa pegar um gostinho aqui do sal para realçar o sabor da carne aqui, ó. Deixa ela aquecer bem. Deixa ela dar refogada, dar uma agarrada no fundo da panela. Aí quando ela já tiver mudado bastante de cor aqui, até uma outra coisa importante dessa refogada é evaporar algum excesso de gordura, porque a costela é uma carne bem gorda. Então essa fritadinha que a gente dá, você viu que eu não coloquei nem azeite nem óleo aqui no fundo. É justamente para esse excesso de gordura dar uma secada aqui para a carne ficar ainda mais saborosa. Agora que ela já refogou legal, eu vou entrar com o caldo aqui. O caldo do cozimento. E aí a gente vai deixar dar uma reduzida. Ele vai raspar o fundo da panela aqui, ó. E vai trazer todo o seu sabor para esse preparo. Então, ó, deixa ele ferver, deixa ele dar uma secada no excesso de água para ficar aqui só os aromas, né, da costela, do vinho que a gente colocou, o extrato de tomate, né, a cebola, a cenoura, o salsão. Todos aqueles sabores do cozimento estão presentes aqui, só que a gente não quer excesso de água, para não ficar aquele macarrão nadando muito no molho, sabe? A gente tem que ter um equilíbrio aí na quantidade de água do molho, para o macarrão ficar suculento, para o molho grudar no macarrão, para tudo isso fazer sentido depois no final, ó. Então, ó, ele vai aí
refogando. Então é como se a gente estivesse fazendo aqui, ó, sabe esses sandubas de carne desfiada? Que ele vem bem molhadinho, mas não é aquele molho que destrói, né, o pão. A ideia é essa, tem que deixar ele dar uma engrossada aqui. Tá vendo? Ó, já reduziu bastante, já secou bastante a água, porque a panela estava bem quente, o molho também quente, então ele já entrou fervendo aqui. 2, 3 minutinhos de bate-papo nosso aqui, já deu a reduzida que eu precisava. Agora a gente vai entrar com o nosso molho de tomate. Então a gente vai deixar agora esses dois ingredientes conversando, ou seja, né, o molho de tomate precisa pegar o sabor. Esse molho de tomate meu aqui já entrou temperado com sal, então essa é a parte que você vai corrigir o sal. Se você não tiver colocado, por exemplo, sal no seu molho de tomate, é necessário talvez que você coloque mais um pouquinho aqui. Então você vai experimentar, vou fazer isso agora, juntinho com vocês, para poder saber, né, se você precisa pôr mais sal ou não. Então, uma colherzinha, a gente experimenta o caldinho aqui e corrige o sal. Bom, aqui é só... Nossa, gente, o sabor disso é impagável, muito gostoso. Vocês precisam fazer em casa. É só mais um pouquinho de sal, vou colocar mais um pouquinho de pimenta do reino. Só um pouquinho, Gil. O Gil tá rindo ali, não, pimenta é sempre bom, gente, quanto mais melhor, tá? O pessoal da TV aqui tá achando que eu botei muito. Mas vocês sabem que eu gosto muito da pimenta, né? Então assim, na sua casa você vai regular a quantidade, tá? De acordo com o paladar do pessoal. A pimenta do reino não é muito picante. Se você exagerar muito nela, talvez fique uma picância que possa te incomodar. Agora é esperar isso aqui dar uma reduzida, tá? Então... mais uma vez, né? Esse molho ele ainda vai ganhar mais uma cor enquanto cozinha. Vamos reduzir ao máximo a água aqui para quando a gente entrar com o macarrão, tá? Aquele molhinho bem gostoso pegando no macarrão para ficar tudo saboroso. Agora, nessa imagem aqui, só de olhar esse molho, dá uma vontade de comer um arrozinho com ele, não dá, Gil? Ó, então vamos fazer o seguinte, vou deixar ele reduzindo, como ele está fervendo, eu vou abaixar o fogo, vou deixar no fogo baixo para reduzir devagar, para apurar esse sabor. Se for necessário, é até legal você deixar essa água sumir quase toda, depois se você quiser pingar um pouquinho da água do cozimento do macarrão, fica legal também. É para ficar aquele molho sem água quase nenhum, para ele poder aderir e colar na massa aqui. Olha só que coisa maravilhosa, como que essa massa ela adere ao molho, tá vendo? Coisa linda mesmo. Ó, dando essa salteada só para trazer o molho aqui para cima e vamos servir, tá? Macarrão sempre al dente, tempo mínimo de cozimento ali do fabricante. Vou trazer para esse prato bonito aqui, grandão, ó. Ih, ficou faltando um pegador para eu me servir, Gil. Pede lá o Thiago para trazer um pegador para mim. Enquanto isso, ó, eu vou colocar aqui um queijinho ralado por cima, muito importante. Então, ó, parmesão daquele ralado. Não compra daquele ralado, compra um pedacinho de queijo. Rala na hora, que faz toda a diferença, que aquele queijo ralado é queijo desidratado. Não tem o sabor original. Então aqui você vai ter um queijo de verdade, tá? Ó, meu pegador chegou. Chegou a hora de eu experimentar e ser feliz. Se você gostou do programa, segue eu lá nas redes sociais, @chefarturveloso. Ó, eu tô lá no Instagram com algumas receitas exclusivas, bastidores da TV Diversa, você consegue falar comigo, se fizer postar foto me marca, vou ficar muito feliz com o carinho de vocês, tá bom? Aproveita para seguir também a TV Diversa em todas as redes sociais, @TV Diversa no Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, que a gente tá por lá para ficar do seu lado 24 horas por dia. Dá licença. Gente, o cheiro disso aqui, olha, sinceridade, hein? Bora rangar. Nó. Parece um abraço, gente. Não vou sambar com o prato na mão, porque tá muito gostoso.